Lupa Notícias, hoje com mais um podcast Papo com Silvio Brasil, e o meu papo hoje vai ser com a psicóloga clínica Fabielle Rodrigues Teran, ela que atende jovens, adultos e crianças, e vamos falar sobre essas três tipos de atendimento que a Fabielle Rodrigues Teran ela efetua aqui na rua Guaporé, 945, edifício Cordes, é Cordes mesmo? É Cordes. Tá, tem gente que fala Cordis, não é? É Cordes, terceiro andar, sala 301, no centro de Santa Rosa. Fabielle Rodrigues Teran, muito obrigado por participar do nosso podcast. Não é uma entrevista, é um podcast, é uma conversa. E eu já começo aqui dizendo o seguinte: é difícil ser psicóloga, ouvir as pessoas? Não é difícil, Silvio. Não é difícil? Mas tem que gostar, né? Tem que gostar da profissão. Eu imagino, né? Eu imagino, porque você, na verdade, serve de um elo entre aqueles que te procuram, os pacientes, e a sua vida pessoal. Sim. Dos pacientes, eu estou falando, não a tua, né? Mas a vida pessoal. Como é fazer esse trabalho? Sim, como você disse, Silvia, eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho com a parte clínica, né, que são os atendimentos individualizados, tanto de crianças como adolescentes, como adultos, né, e esse trabalho ele é feito com segmento, né, então são marcados consultas e esse período é um momento em que a gente vai trabalhando questões do paciente, né. Bom, você vai trabalhando questões do paciente conforme aquilo que ele vai... A necessidade que ele tem. Você conversa muito com os pacientes. Com as crianças, sim, eu sei que é meio difícil conversar, né? Sim. Como é? Vamos só pular um pouquinho aqui para sair um pouco dos adultos. Porque os adultos a gente sabe, as pessoas vêm aqui, contam os seus problemas, suas situações, sim, e tal. E você, através da psicologia, você vai, sim, buscar ajudar aquela pessoa, né, naquele momento em que ela passa por uma angústia, passa... Sim. Você atende muita gente com depressão aqui? Já acompanhei bastante questões de depressão, né, Silvio? Mas como você disse, assim, a terapia infantil é totalmente diferente do que adulto, né? O tratamento é bem diferenciado, é bem específico, né? Então, com crianças se trabalha muito pelo brincar. Olha, para você ter uma ideia, então, né, eu não vou entrevistar, é um podcast, vou conversar com ela, sim, eu posso de repente fazer uma pergunta besta, ela vai responder, mas para você ter uma ideia da diferença que é, aqui é a mesa da Fabielle. Essa imagem que você está vendo agora é o local onde ela tem aqui para brincar com as crianças. Dá para ver que o atendimento é diferente. Sai de uma sala, de uma mesa com a psicóloga e com o paciente, vem para o infantil brincar com as crianças. Como é que se consegue administrar isso, Fabielle? E essa construção com crianças, Silvio, é um vínculo que a gente vai construindo afetivamente, né? Então sabemos que a linguagem da criança é brincando, né? Através do brincar que ela vai expressar seus sentimentos, suas emoções. Eu creio que seja mais difícil trabalhar com a criança pelo fato dela não poder expor seus sentimentos, suas angústias, suas alegrias, porque psicólogo não é só para tristeza, não é. Tem gente que vem dizer, olha, eu estou tão eufórica, às vezes, eu não sei, acontece isso? Na verdade é um momento de expressar o que sente, né, tá, Silvio? Mas não é só tristeza, né? Eu acho, ou é? Sim, não. Eu nunca fui psicóloga. Eu nunca fui. Nunca fui. Sim. Será que eu deixaria uma psicóloga bem ou mal na história? Eu nunca fui, gente, uma psicóloga. De repente eu vou depois do podcast. É difícil conversar com as pessoas? Não, Silvio, a gente vai construindo uma organização, né, para o tratamento. Então, normalmente com crianças, como eu dizia para você, vai através do brincar. Tá. É ali que a gente vai tendo uma leitura do que está acontecendo com aquela criança. Então, se constrói esse vínculo afetivo, com confiança, onde a criança também vai permitindo expor, né, através do seu comportamento aquilo que ela está sentindo, né? Então, sempre eu realizo uma anamnese com os pais. Realiza o quê? Uma anamnese, que é uma ficha, né, onde nós vamos entrevistar os pais para saber o andamento de vida daquela criança. O nome é anamnese? Isso, anamnese. Eu vou anotar aqui. Tá, e ela é uma avaliação mais específica, porque nós vamos entender a partir disso
todo o desenvolvimento infantil da criança, né? Então isso é feito com os pais primeiramente, para ter essas informações, para poder conhecer mais daquela criança, né? E trabalhar com ela naquilo que é necessário, né? E de que forma, Fabielle? Vou citar um exemplo aqui, né? Chega uma criança aqui com os pais, conversa com os pais, né? Busca saber algo daquela criança e tal. E durante o teu trabalho de psicóloga com a criança, você começa a observar outras situações que os pais não te contaram. Acontece isso também, né? Sim, sim. Aí, como por isso faz? Que é tão importante, Silvio, o trabalho infantil, porque sempre é feito orientações também para os pais. Então não é um trabalho só meu com a criança, é também com os pais, né? Então sempre tendo esse diálogo com os pais, dar um retorno, né? Orientações, dizer algo que foi observado, né? Então o trabalho infantil, tanto com os pais quanto com a escola, muitas vezes também é necessário esse diálogo com professores, né, da criança, para saber como ela está interagindo, como ela está socializando, né? Então são trocas que vão acontecendo ao longo do tratamento em prol de ajudar a criança, né, no seu desenvolvimento, então. Olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Fabielle Rodrigues Teran é psicóloga formada com ênfase clínica e social. Atende crianças, adolescentes e adultos. Supervisão clínica para psicólogos. Fabielle Rodrigues Teran. Atendimento na Rua Guaporé, 945, Edifício Cordis, terceiro andar, sala 301, em Santa Rosa. Psicóloga clínica Fabielle Rodrigues Teran. Telefone 991 22 0547. Eu percebo aqui que você tem uma grande afinidade do atendimento infantil. Né? Aqui no teu consultório a gente já percebe isso, como vocês de casa estão vendo nas imagens, a gente percebe isso. Mas trabalhar com os adolescentes, as crianças, você tem toda essa forma, né, de brincar com as crianças para fazer com que elas se desbloqueiem, que haja um desbloqueio e ali consigam demonstrar para vocês aquilo que os pais querem ver nos filhos e só consegue através de uma psicóloga. Eu quero dizer o seguinte, nas minhas introduções, se eu errar, você diz que eu estou errado, tá? Não deixa ninguém cometer o mesmo erro que eu, tá? Então, assim, você acaba observando nas crianças aquilo que os pais não conseguem observar e por isso trazem para a psicóloga, para que a psicóloga faça uma análise e depois, obviamente, né, um laudo sobre o filho. E com os adolescentes, aí você vai ter que conversar, como os adultos também. Os adultos vêm aqui, senta aqui na tua poltrona, fica bem confortável e aí, né, esquece o mundo e conta os problemas para você. Aí você vai ouvir com atenção, você vai, fazer uma série de análises que a psicologia tem que fazer para dar depois, né, uma posição do que você, como especialista, observou naquele paciente. E com os adolescentes, por que eu falo com os adolescentes? Gente, porque adolescente é mais complicado, né? Adolescente é muito mais complicado, porque o adolescente ele está numa fase, né, em que ele às vezes está entrando na adolescência, saindo da infância e entrando na adolescência com um gás todo, com novas energias, com um mundo louco, né, cibernético, que causa influência na vida dele o tempo todo, ou você está trabalhando com uma adolescente que está saindo da adolescência para a fase adulta e não conseguiu ainda se encontrar. Acontece, Fabiana? Sim, Silvia, é bem importante assim a gente falar do adolescente, né? Principalmente no período que a gente vive hoje, né? Como você disse, a adolescência é um momento muito difícil, né? A gente vê também isso agora com essa questão da tecnologia, né? O aumento do uso do celular, da internet, né? O quanto eles têm também se tornado muito fragilizados por usar muito, né? Você usou a palavra fragilizado, né? Mas assim, Fabielle, não perde o teu foco, né? Mas nós estamos conversando. Eu na minha ignorância ou na minha análise de repórter, eu não viria como fragilizados, mas refém de um mecanismo que está fazendo com que eles se escravizem a cada dia. Sim. E então, Silvia, a adolescência ela é um momento de muitas perdas, né? Como você disse, eles estão saindo no período infantil
para ir para um momento da vida onde exige mais, né? Há mais responsabilidade. Então é um luto da infância que ocorre. E aí tem essa outra fase da adolescência, que é a fase de ir para a vida adulta, que vem então escolhas de trabalho, né, escolhas amorosas, as responsabilidades, né, e as emoções profissionais aí, e que às vezes o adolescente não se encontra preparado para isso, né? Então a adolescência, ela tem se tornado um momento de bastante angústias, né? Bastante mudanças. E essas mudanças podem muitas vezes implicar sofrimento, né? Para o adolescente. Também muitos adolescentes acabam apresentando sintomas de ansiedade, de depressão, decorrente de alguma situação, né? E com essas questões a psicologia pode auxiliar muito, né, auxiliar que esse adolescente consiga entender melhor os seus sentimentos, as suas emoções, né, consiga dizer, né, do que tem feito ele sofrer. E na clínica a gente trabalha dessa forma, por via da fala, né, da conversa, vamos dizer assim, né, aonde se constrói também esse vínculo com o adolescente e o psicólogo. E a partir disso são trabalhadas questões específicas, claro que é muito individual para cada um, conforme, né, cada adolescente traz as suas questões, para que consiga também ajudar, né, nessas mudanças, né. Fabielle Rodrigues Teran é psicóloga formada com ênfase clínica e social. Atende crianças, adolescentes e adultos. Supervisão clínica para psicólogos. Fabielle Rodrigues Teran. Atendimento na Rua Guaporé, 945, Edifício Cordis, 3º andar, Sala 301, em Santa Rosa. Psicóloga clínica Fabielle Rodrigues Teran. Telefone 99122-0547. Fabielle Rodrigues Teran também é especialista em transtornos psicológicos da infância e da adolescência. Transtornos psicológicos da infância e da adolescência. Eu acho que o que você falou agora vai muito em cima disso, né? Sim, Silvio. E de que forma você consegue trabalhar isso com os adolescentes? É feito também... Eu acho que é mais difícil, né? Silvio, sim, porque a adolescência é um momento mais delicado, né? E como a gente também mencionou da tecnologia, hoje se percebe que o avanço, o uso muito excessivo, né, do celular, por exemplo, é um fator que está prejudicando, né, muitos jovens, muitas crianças também, e que possibilitam, a partir disso, desencadeiam ansiedade, né, até sintomas de depressão. Então, são fatores bem importantes, assim, né, de pensar. Quando um pai, Fabielle, chega aqui com um filho adolescente, nós estamos falando aqui aqueles que estão saindo da adolescência para a fase adulta, né? Estamos falando desse. Daqui a pouco eu quero falar dos adolescentes que saem da infância, daquela área, daquela parte infantil, indo para uma pré-adolescência, né? Depois pré-adolescência, adolescente e adulto. São fases, né? Isso é o que interessa bastante a gente, mas nós estamos agora falando sobre aqueles adolescentes que estão saindo da adolescência e indo para a fase adulta com responsabilidade, como ela falou também, né? Tem a questão do coração, né? Que a gente diz que já começa a ter aquele desejo, né? De estar com o oposto, né? Já tem um desejo, já um adolescente na escola já começa a ver aquela aluna como é bonitinha, aquele aluno como é bonitinho, então tudo isso precisa ser trabalhado, né? Às vezes os pais não têm controle sobre isso, então nós estamos falando sobre isso, tá? Mas como você consegue, eu quero que você faça uma dinâmica um pouco para a gente aqui, desse teu trabalho para esse adolescente que já começa a sair de uma fase tendo a responsabilidade da vida adulta. Silvio, também é bem importante dizer, antes da gente colocar a maneira mais técnica, né, do trabalho, é que cada adolescente ele é único, né, vivencia suas experiências de uma forma única e tudo isso é muito subjetivo, né? Então, muitas vezes essa fase que você disse
que eles estão saindo de uma adolescência para talvez iniciar uma vida adulta, é um momento onde se afasta da família, né? O adolescente tem aquele momento de afastamento, que quer ficar mais no quarto, né? Não fala muito com os pais. E é esse momento que preocupa mais os pais, e é esse momento que eu acho que eu, como pai, que eu tenho uma adolescente saindo dessa fase de adolescente para adulta, e quando fica trancada no quarto, e a Fabielle tem toda a razão, porque ela é psicóloga, né, gente? Eu já vou lá bater na porta e digo, opa, o que está fazendo o que aí? Tá no celular, tá conversando com quem? Tô estudando. Tá estudando o quê? Eu sou meio chato, sou um pai chato, né? Ela sabe disso, eu sou um pai chato. Eu faço isso, é certo? É importante ter esse cuidado, né, Silvio, porque a adolescência já é esse momento de isolamento, né? Muitos se isolam, então. Por que os adolescentes gostam de se isolar tanto? Eu não lembro da minha fase de adolescência eu ter que me isolar. Eu acho que pela questão que eu tinha que trabalhar muito para ajudar os pais, nós éramos, não, né? Eu sou um pobretão até hoje, sou pobre, né? Pobre mesmo. Não pensa que é pobrezinho, não, é pobre mesmo. E eu não tenho vergonha disso, não. Eu tenho orgulho porque nunca precisei roubar nada de ninguém, eu trabalho. Né? Desde pequeno trabalhando. Talvez por isso eu não tenha tido esse espaço na minha adolescência de ficar isolado. Eu não lembro, sinceramente, Fabielle, não lembro porque com 13 anos comecei num supermercado trabalhando como repositor. Eu tinha que trabalhar. Depois eu fui trabalhar de servente de obras durante quase 6 anos para fazer teatro. Tá? Depois eu fui trabalhar como despachante também e tal, para fazer teatro. Eu não tive tempo para me isolar em quarto. Por que os adolescentes procuram tanto esse isolamento? E a questão do quarto, muitas vezes, Silvia, é como se fosse um ambiente de segurança, né? E os pais não são segurança? Porque eles acabam se distanciando dos pais, vão começando a encontrar, né, em si mesmo que a vida deles precisa se desenvolver, né, para uma fase mais adulta, com mais responsabilidade, e muitas vezes esse isolamento vem desse medo, né, dessa insegurança em começar essa nova fase, né. Então, mas isso não significa, Fabielle, você me corrija, né, mas isso não significa que esse isolamento eles estejam rompendo o cordão umbilical com pai e mãe. Ou significa? Não que haja um afastamento afetivo, né, Silvio, porque todo adolescente precisa ainda ter esse contato de relacionamento afetivo com os pais. Isso é muito importante, né? É importante para que eles se sintam amados, seguros, né? Mas é da própria mudança também, porque a adolescência a gente vai ver que há grandes mudanças hormonais também, né? A mudança do corpo, tudo isso para muitos adolescentes é muito difícil de vivenciar, né? Você fala a questão dos desejos? Também, mas a própria fisiologia, né, do corpo, a mudança, então, que vai ocorrendo, e muitos acabam não estando prontos para vivenciar essas fases, né? A gente vê os meninos, por exemplo, a barba, né, um exemplo, vamos dizer assim. Eu já quero mais de profundo, Fabielle, porque a gente precisa, né, a gente está aqui trabalhando, fazendo um podcast justamente para chamar a atenção de pais, de adolescentes. As crianças, né, com certeza não irão assistir, e se assistirem também, para elas vai ser uma coisa normal. Mas eu quero um pouco mais a fundo, né? Como você falou, os garotos vai começando a crescer a barba e tal, e as meninas têm aquela coisa de começar a mudar também a anatomia do corpo dela, só que essa mudança já começa um pouco antes, começa já lá numa pré-adolescência, quando elas começam, você me corrija ou não, né? Começa a verificar que o corpo está tendo já uma mudança, né? Quando eles estão no banheiro e se olham que algo está mudando ali, como o pelo, por exemplo, né? Começa a ter pelo em áreas onde não tinha, e ali começa essa mudança, né? Os pais deveriam acompanhar isso nos filhos? Silvio, e essa questão do corpo é uma coisa muito significativa, porque não se sabe quando vai ocorrer essa mudança. Né? Não se tem como se preparar para isso. É importante sim, Silvio, que os pais conversem em casa, né? Que se fale sobre isso com o adolescente, que se diga o que vai acontecer, né, que oriente, né, porque a menina, sim, porque a menina tem um momento especial, né?
a adolescente feminina tem um momento especial, que é justamente quando ela percebe que não é mais uma menina, né, que se tornou uma moça. Sim. Né, que se tornou uma moça. É um momento bastante, às vezes, complicado. Não é algo que vai deixá-la complexada, obviamente que não, porque faz parte da natureza feminina, mas quando ela tem a primeira menstruação, né, que o corpo mudou de uma forma que de repente do nada ela percebe que ela está, você aqui no português correto, está sangrando, né? E aí é muito importante nesse momento a figura da mãe. Porque são mudanças, Silvio, como eu disse, que o adolescente não está pronto para viver. Sim. Né? E a questão do corpo é muito subjetivo, né? Então, cada um vai enfrentar de uma forma. E para muitas meninas, esse momento, né, essas mudanças como a menstruação, pode ser um momento em que gere sofrimento. Né? Então é muito individual, cada um vai responder de uma forma diferente. Tá, né? por que eu estou indo nessa trajetória com a Fabielle Rodrigues, psicóloga, Fabielle Rodrigues Teran, psicóloga? Porque na verdade eu quero chegar a um ponto em que, como eu falei, a mãe precisa estar presente, né? Precisa acompanhar essa evolução da filha, saindo da pré-adolescência já para a fase de adolescência, porque os pais precisam sempre estar atentos aos filhos, né? Isso, Silvio, isso é muito importante, né? Por mais que o adolescente vai ter vai manifestar esse comportamento de afastamento, é importante que os pais, eles procurem formas, né, Silvio, de melhorar e de se aproximar do seu filho ou da sua filha, né, nessa fase, porque é uma fase difícil, né, Silvio? É um momento onde o adolescente ele muitas vezes se compara muito com os demais, né? Há toda aquela questão da imagem, né, socialmente. Então, há questões que vão surgindo e que os pais precisam estar perto, né? Precisam estar sempre conversando, orientando, sabendo com quem esse adolescente está, né, o que ele faz, precisa ainda se manter aquele contato, aquele vínculo de conversa, né? E muitas vezes isso é difícil, né? Mas é necessário, é importante, porque depois da adolescência vem a fase adulta, né, Silvia? Então, depois as coisas estão definidas. Né? E aí muitas questões a gente não consegue mais retornar, né, e estabelecer e construir, né? Então essa fase da adolescência é um momento extremamente importante que os pais estejam com seus filhos. Fabielle Rodrigues Teran, atendimento na Rua Guaporé, 945, Edifício Cordis, terceiro andar, sala 301 em Santa Rosa. Psicóloga clínica Fabielle Rodrigues Teran, telefone 991 22 0547. Bom, e agora a gente chega numa fase que eu vou conversar aqui nesse podcast com a Fabielle Rodrigues Teran, que é justamente sobre, ela é especialista em transtornos psicológicos da infância e da adolescência. Sobre adolescente, nós já conversamos bastante, né? Só que esta fase nós não falamos ainda sobre os transtornos, os sofrimentos, as angústias. E estamos falando mais de adolescentes e também conversamos um pouco mais sobre criança, porque é esta área que mais a Fabielle trabalha, né? Trabalha com adultos também. Também, nós vamos encerrar com os adultos, mas estamos indo nesse começo de podcast, já na metade do podcast para a finalização, e falar desse problema, ou melhor, dessa situação que muito preocupa os pais, também os próprios adolescentes, que são os transtornos. Que tipo de transtornos? Todos. A ansiedade, tá? O pânico, porque tem crianças que às vezes os pais não percebem, mas elas têm, né, o transtorno do pânico, né? O transtorno do espectro autista, que também algumas crianças acabam tendo, mas precisamente o medo e atitudes que acabam muitas vezes sendo drásticas, né? E eu não quero falar uma palavra aqui, porque eu como repórter sempre disse, eu não gosto de tratar desse assunto, porque parece que quanto mais a gente fala, mais acontece, parece que estimula, mas realmente chegando a uma situação em que causa dor para todos,
na família. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os transtornos do adolescente. Sim, Silvia, é importante a gente pensar, né, que, como havíamos falado, a adolescência é um momento difícil, né, Silvio? E muitas vezes pode sim se apresentar algum sofrimento aí que precise de mais atenção, né? Então, muito comum na adolescência, transtornos de ansiedade, né, de depressão, transtorno do pânico, como você disse, né, é bem comum muitas vezes se apresentar. A ansiedade, nós sabemos que hoje há um número grande de pessoas que sofrem com ansiedade, né, e para tratar, muitas vezes até é necessário um acompanhamento de um outro profissional da área da saúde, né, muitas vezes um psiquiatra, um neurologista, né, em alguns casos como o autismo, às vezes é necessário. Então é importante que tenha o tratamento adequado, né, Silvio, para cada transtorno que talvez algum paciente venha apresentar, é importante o tratamento ser adequado, né, e a terapia, né, a psicologia, ela auxilia na maneira que esse adolescente, essa criança vai conseguir viver com aquela situação, né? Então, auxilia principalmente a adolescente a falar daquilo e encontrar formas de conseguir trabalhar, né? Na ansiedade, por exemplo, conseguir trabalhar com as crises que muitas vezes se apresentam, né? Da ansiedade. Então, é bem importante que tenha o tratamento correto. Bom, a gente está falando da ansiedade, mas a ansiedade eu levo também, no caso, a angústia, né? Isso. Porque a ansiedade leva a angústia, Sim. A angústia leva, não vou falar esse nome, você falou a depressão, não gosto Sim. muito disso, mas a angústia leva a uma situação mais elevada, de repente, de pânico, né? E as coisas só pioram. E você trabalha com esses adolescentes tendo esse tipo de transtorno. Você acha que eu estou correto em não querer falar palavras como depressão, como suicídio? Você acha que eu estou correto? São palavras que nos remetem pesadas, né? A pensar... Por exemplo, eu tenho a famigerada diabetes. Eu detesto esse nome. Quando eu fui na médica, ela falou, você tem diabetes? Não tenho. Tem? Não, tem. Não, teu exame mostra que você é diabético. Não sou. Por que você está falando que não? Porque o meu cérebro não pode registrar que eu tenho isso para eu poder me curar. Não, mas o que você perdeu, a médica disse para mim o seguinte, a tua visão você perdeu, não recupera mais. Eu recuperei, eu estou de óculos hoje, porque realmente, né, de longe, mas é um pouco da idade também. Sim. Né? De perto não consigo ver, eu tenho que usar o óculos, mas de longe eu fiquei quase cego, você sabe, e eu recuperei a minha visão fazendo o quê? Acreditando em mim, e acreditando no medicamento que me foi colocado e fazendo a administração do medicamento na hora correta e cuidando da minha alimentação. Eu disse, não, eu não vou deixar de ver o rosto do meu filho. Sim. Né? E eu acabei, graças a Deus, hoje eu vejo tudo muito bem de longe. De perto uso um óculos, mas como a Fabiela também usa, né? Às vezes é um pouquinho mesmo, né, da nossa condição humana, sabe? Claro, tem um pouquinho aqui da glicose alta, eu adotei esse nome, glicose alta. Você acha que eu, né, estou correto ou estou errado em não querer falar esses nomes para que o meu subconsciente ou o meu consciente não registre isso como um empecilho para eu conseguir dar a volta por cima do problema que eu tenho? Silvio, quando a gente fala de depressão, por exemplo, né, Silvio, é uma situação bem delicada. Assusta. Porque é algo muito sério, né? Então, principalmente adolescentes, quando apresentam sintomas de sofrimento intenso, né? Essa questão de se isolar extremamente, de uma forma muito radical, né? Às vezes questões de cortar, né? De cortes, que é o cutting, como a gente chama, né? Então, são situações que muitas famílias talvez não tenham um conhecimento total do que é depressão. E eu acredito que é importante se falar para se ter o conhecimento, certo, né? Para que se conheça e que se entenda e que se saiba o que se deve fazer, né? Que tratamento procurar, para quem se deve recorrer, né? Então, muitas vezes
não se tem esse conhecimento total do que é, né? E é realmente um fator que nos preocupa, né? Bastante, assim, socialmente, porque é um número muito extremo, né? De pessoas que acabam desenvolvendo depressão, né? Então, principalmente na adolescência, é importante ter esse olhar. Eu sei que você tem uma gama muito grande de clientes, tá? Eu sei disso. Mas eu quero saber o seguinte, bom, diante de todos esses clientes que você tem, você trabalha com criança, trabalha com adolescente, trabalha com adulto. Criança e adolescente a gente já falou. Como adulto, diante dessas clientelas todas, você algum momento se deparou em um caso muito difícil de resolver? Você tem algum caso para contar para a gente assim, sem citar nomes, nada, mas que você recebeu aqui um adulto? Nós falamos tanto de adolescente, mas um adulto em que você sugeriu de repente para ela alguma coisa que ela não tem aceito, porque a gente sabe que a aceitação faz parte, né, desse processo da psicóloga trabalhar com a pessoa. Primeiro a pessoa tem que aceitar que tem problemas, né? Bom, só ela ter vindo na psicóloga, de repente já existe uma pré-aceitação ali. Mas tem algum caso que foi difícil para você, que se você se viu assim em uma situação que você precisava até mesmo utilizar, não sei se psicólogo utiliza, que eu não sou psicólogo, utilizar do seu próprio emocional para tentar mostrar para a pessoa que aquele caminho que ela estava seguindo não é o caminho que ela deveria? Silvia, é bem importante pensar que a vida adulta é mais difícil, né? Então, como adultos, às vezes a gente acaba sendo mais resistente até para expor o que a gente está sentindo, né? Então, muitas vezes, quando a gente vem procurar um psicólogo, vem aquela resistência, né? Em não expor, às vezes, o sofrimento, em não contar realmente o que está se passando, né? Então, acredito que a psicoterapia, ela tem muito esse encontro conosco, né, da que a gente possa se escutar naquele momento. Primeiro que é mais fácil você conseguir a confiança de uma criança brincando, né, com tudo que está ali atrás, brincando através dessa técnica que você usa de brincar. É muito mais fácil você conseguir a confiança de um pré-adolescente, né, que também tem um pouco de criança, e aí já vê que, poxa, ela trabalha assim com crianças e tal, eu acho que aqui eu estou num ambiente local, né, bem familiar, né? Então é fácil. E conseguir a confiança de um adulto, né? Porque ele vai ter que se abrir para você, que é psicóloga, vai ter que contar aquilo que ou está afligindo e causando mudanças e efeitos na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, enfim, são muitos. Tá. Na verdade, com adulto, Silvio, a gente também vai construindo essa relação, né? O que na psicanálise nós entendemos como transferência, né? Que é um termo utilizado para essa construção de vínculo entre o paciente e o psicólogo, né? Então, isso vai ocorrendo ao longo das sessões, né? E aí, essa questão da escuta que o próprio paciente desenvolve dele mesmo, né? Isso é muito importante, assim, a autoanálise que ele vai fazendo a partir, então, das sessões, né? Dos atendimentos. E acredito que uma das dificuldades, assim, é muito esse fator da resistência, né? Que é muitas vezes difícil falarmos de nós, né? Expormos aquilo que nós sentimos ou que nós passamos, porque também algumas questões são difíceis de nós mesmos ouvirmos, né? Então é um encontro com esses sentimentos, com essas emoções que muitas vezes são reprimidas. Psicóloga clínica Fabielle Rodrigues Teran, telefone 991 22 0547. Antes de nós encerrarmos, tem uma coisa que eu me veio agora à mente, né? Que eu percebo o seguinte, vamos lá. Hora da janta. Vem jantar. Já vou, pai. Já vou, mãe. Criança, né? Chega do celular, tá na hora de dormir. Só mais um pouquinho. Na escola, não leva o celular. Ah, mas por quê?
E ali começa a desencadear toda uma situação. O celular na vida de crianças, adolescentes e adultos também. Ou pré-adolescente sendo para adulto. Silvio, isso é bem importante porque agora tem esse fator que o celular foi proibido nas escolas, né? Eu achei ótimo. Sim, e é bem importante porque o celular pode desenvolver muitos fatores negativos quando é usado de forma excessiva, né, Silvio? Então, crianças até 3 anos de idade não poderiam ter nenhum contato com o celular. Não dá para aumentar essa idade e botar para 5, né? O que os médicos dizem, claro, ninguém é a favor do uso do celular na infância porque pode ser prejudicial para a criança, né? Verdade. Mas até 3 anos, se uma criança tem contato, isso pode trazer fatores negativos até em atrasos da linguagem, né? O desenvolvimento da linguagem. Crianças acabam apresentando comportamentos agressivos. Tem pesquisas que até mencionam que crianças apresentam muitas vezes sintomas de autismo, né? Por exemplo, ansiedade, hiperatividade, TDAH, sem ter o diagnóstico de fato, mas porque o uso excessivo do celular é tão grande, quando tira da criança, ela acaba apresentando esses comportamentos. O uso excessivo do celular é tão grande e nocivo, né? Isso. Nocivo, a saúde, a intelectualidade, né? A formação. Isso. E com o adolescente da mesma forma. Então, esse acesso ao celular que muitas vezes causa sofrimento, porque aí a gente tem as redes sociais, né? Que é uma exposição, muitas vezes, da imagem, e aí começam dúvidas, comparações, sofrimentos, né? E aí o próprio adolescente também vai apresentando sintomas de ansiedade por estar o tempo todo ali e se isola, muitas vezes sai do telefone e não consegue ter um contato social, né? Manter uma conversa, se desenvolver socialmente porque fica totalmente, né, dependente daquele telefone. Uma imagem bem clara disso é o seguinte, né? Eu vou fazer de novo aqui, né? Oi, aqui do lado, oi. Sim, e nem tá tendo contato com quem tá ali, né? Com quem tá ali, né? E a gente precisa, né, Silvio, desse contato desde que nós nascemos, né? Na psicanálise a gente entende que o bebê, ele se constitui através muito do olhar da mãe, né? Então logo quando nasce o bebê tem aquele contato com a mãe e a mãe vai dando significado para a existência dele, depois o pai junto, né? Vai dando sentido para aquela criança que está se desenvolvendo, né? Antes do celular era o seguinte, né? Vamos fazer eu gosto sempre de fazer uma cena porque parece que fica melhor, né? Antes do celular era o seguinte, eu imagino eu criança, mãe, eu vou lá no quarto onde a minha mãe está, não vai fazer janta, eu tô com fome e tal. Hoje mãe, não vai fazer janta, eu tô com fome. A mãe lá do quarto, já vou daqui a pouco, faz alguma coisa pra você comer. Sim. Perde contato, isso, né? Silvio, isso dificulta muito. Perde afinidade, né? Sim, claro que para algumas questões o celular ele acaba sendo um facilitador, claro, né? Como por agora, por exemplo, estamos gravando aqui um podcast. Mas quando se tem responsabilidade e cuidado, né, Silvio? E nas famílias a gente vê esse afastamento, então muitas vezes é o pai, é a mãe, é a criança, né, é o adolescente, e muitas vezes é dado o telefone para a criança e para o adolescente também como uma forma de manter ele quieto, né, manter ele... O que é um erro. É errado, né, porque é um erro. A criança precisa, né, desse extravasar, vamos dizer, ela precisa brincar, ela precisa correr, né, ela precisa ter birra, ela precisa... Né, ela precisa expor o que ela sente. Se livrar de alguma coisa que ela está sentindo e que o celular camufla. Isso. Né? Vai camuflar. A criança precisa ter birra, às vezes, fazer uma birra às vezes. E essa né? questão também, Silvio, pode prejudicar até no desenvolvimento da aprendizagem, né? Na escola, para o adolescente também, né? Então isso é muito importante. Então você faz esse alerta para o uso excessivo do celular e também em idade não compatível. Exatamente. Né? Principalmente as crianças, né? Sim. Eu vejo muitas crianças, inclusive em casa também, eu também, né? Só que eu estou dosando, eu digo, olha, quer o celular? É 10 minutos, o pai vem buscar, eu vou lá e pego, tiro, estou fazendo isso,
A gente toca nesse assunto do celular aqui, mas eu já estou fazendo isso há um bom tempo. Pai, não sei o que, faz biquinho. Não importa. Os dois. Uma tem 12 anos, o outro tem 5. Os dois ficam sem celular porque os dois gostam de brincar. Eu não vou, né, deixar de expor uma situação que acontece comigo e que acontece com muita gente, mas eu estou tendo essa iniciativa de dosar o tempo. Você quer? 10 minutinhos. Depois vai desenhar, vai correr, vai andar de bicicleta, vai para o pula-pula, vai para a piscina de pobre, que é aquela, né, de naipa lá que a gente compra em qualquer loja. Vai desenvolver alguma coisa, sabe? E deixa um bom tempo. Não pense que 10 minutos depois está no celular de novo. Não, deixa um bom tempo. Um bom tempo. Aí quando vai lá, pai, já faz tempo tal. Eu realmente sei que faz tempo. É que eu não posso cortar de uma hora para outra, né, Fabiela? Porque é importante sempre ir adaptando a criança, né, Silvio? Sem essa adaptação fica complicado, né? Daí se torna algo muito forçado, né? E agressivo também. Agressivo. E aí a criança também não vai responder bem a isso, né? E ela observa muito o comportamento dos adultos, né? Então, se adaptar com ela, como você disse, dar um brinquedo e brincar, levar para a piscina, possivelmente ela também vai gostar. Sim. Né? E muito mais do que estar ali no celular. Pelo menos lá em casa gosta, né? Lá em casa, pelo menos eu faço isso e dá certo, né? E vai ser o momento também de estar com a criança. Até falei para minha esposa, quando eu estiver com a Fabiela, eu vou perguntar se eu estou certo, porque eu vou lá, não quer dar, eu tiro da mão, com toda a educação, dá licença aqui, o papai tá pegando, agora você vai, fica emburradinho lá, eu não dou bola, sabe? Naquela birra eu não dou bola, deixo quieto. Daqui a pouco eu vejo, já está pintando, já está andando de bicicleta, já está interagindo com a irmã lá, fazendo desenho, sabe? Eu vejo isso e digo, não, então eu acho que eu estou certo, né? O que você acha? E como é importante ter esse momento, né, Silvio, de brincar, de desenhar, de interagir. Muitas vezes porque assim, gente, eu me coloco não como exemplo, mas eu me coloco como personagem nessa nossa conversa aqui, porque muitas vezes eu estou apresentando o programa e o meu filho entra no estúdio. Eu não fecho a porta do estúdio. Ele é autista, tá? O meu filho é autista. A minha esposa é autista, né? Eu não fecho a porta do estúdio por causa dele. A minha esposa entende, é adulta. Mas se ele chega no estúdio, a porta é fechada, ele bate, ele quer o pai. Ele quer o pai. Se o pai não abre a porta, ele entende que o pai não quer vê-lo, ele bate com mais força. Ele fica irritado e tem uma crise. Então faz o quê? Eu deixo a porta aberta do estúdio, a porta do estúdio aberta, ele entra ali e tal, papai, não sei o quê. Eu no ar mesmo interrompo, assim, filho e tal, ele vai e pronto. Né? Eu não impeço ele de entrar no estúdio. Né? Muitas vezes ele vai lá e diz assim, papai, eu já posso? Aí ele faz desenho, digo, não pode. Ele sai do microfone, não pode. Ele vai lá e espera, sabe? Então, esse trabalho dos pais com a criança é difícil, e é importante. Eu imagino o teu com tudo isso. Então você faz esse alerta com relação ao celular, que pode trazer muitos transtornos para as crianças. Alguns pais já sabem disso, né? Sim. Rapidinho, para a gente encerrar, como combater? Sim. Como combater? Um pai que, por exemplo, eu não sirvo de exemplo para isso, tá? Eu estou tentando combater dessa forma, eu estou certo? Dosando, pode agora, 6 horas, 8 horas fica sem, daqui a pouco mais 5 minutos, aí, mais um pouquinho, mais 1 minuto então dou, daqui a pouco volta aqui, quando eu vou dormir, pai, posso só ver um desenho? Só ver um desenho ali, desliga, vira pro papai e vão dormir. Eu estou certo fazendo esse ciclo assim, para não tirar de uma vez por todas? Silvio, porque são formas de adaptar com a criança, né? Assim também acaba não sendo uma coisa agressiva, como a gente disse, né? E ele vai construindo, vai entendendo esse limite que é imposto, né? E vai aceitando. Porque se for feito de uma forma muito imediata, tirar e a criança vai apresentar um comportamento mais agressivo daí, né? Para encerrar agora mesmo, a atitude de dar o celular para fazer com que a criança mude seu foco e fique quieta. Aí a gente entra na responsabilidade do adulto, né, Silvio? Porque uma criança não pega o celular sozinha, assim, do nada, né? Normalmente há um terceiro que foi lá e apresentou esse celular para a criança. Chegou um vizinho na minha casa, eu tô conversando, chegou uma vizinha, tá? Tô conversando com a minha vizinha ali e tal, a criança, mamãe, não sei o quê, papai, não sei o quê, pega o celular lá e vai brincar. Errado isso, né? Sim. Errado.
Poderia pedir licença para a vizinha, atender, ver o que a criança quer. Sim. E não mandar, porque de repente a criança, para encerrar mesmo aqui, a criança ela faz uma leitura dos pais, né? Eu percebo isso pelo meu mega inteligente, você sabe, faz uma leitura, né? Então ele faz assim, não, se eu fizer isso, o pai vai me dar o celular. Sim. Né? Se eu me comportar dessa forma, eu consigo. Eu não sou o melhor pai do mundo, nunca fui, mas eu também faço essa análise com ele. Bom, ele está começando a tentar me dominar e eu tenho que mudar também a minha forma, né? Eu estou agindo correto? É a melhor forma de agir? É muito importante essa questão do não, né, do Silvia? não, a criança isso. precisa ter isso construído, porque a gente sabe que na vida, principalmente adulta, nós vamos encontrar muito essa questão do não, né? Muitas vezes vamos viver frustrações e a criança também precisa viver com isso, né? Ela também precisa saber que em alguns momentos não vai dar alguma coisa, ela vai se frustrar, mas o que sempre é buscado orientar é que isso seja feito de uma maneira em que os pais consigam sustentar um não, né? Consigam respeitar aquilo que é combinado, os limites, as regras, enfim, como é colocado na família, né? E ajam dessa forma, né? No sentido de, se não pode usar celular, não pode usar celular, né? Então, por mais difícil que às vezes é para os pais também dizer o não, é necessário, né? Aquela carinha, aquele biquinho, não tem que sensibilizar, né? Muito bem. Pois não. Silvio, e isso evita muitas dificuldades depois, quando a criança fica maior, que daí vem alguns outros, se apresentam outros comportamentos, né? E muitas vezes os pais acabam batendo, né? Mas é porque lá no início não foi sustentado um não, né? Não foi mantido essa questão, né? Muito bem. Se você está passando por isso na sua casa, se você, porque tem pais que perdem realmente o controle e não conseguem mais evitar, se o seu filho está tendo algum comportamento, né, que você, como pai, não consegue observar como deveria e não consegue saber o que deve fazer, tem a psicóloga. A psicóloga é para isso, é para orientar, é para ajudar, né? A psicóloga está ali para agregar na vida particular, na vida pessoal, familiar, profissional também, que eu sei, né? Profissional também. Mas se você é pai de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, essas fases de mudanças de criança para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência e da adolescência para o adulto, são fases muito complicadas nas crianças. Para isso tem a psicóloga, para isso tem a Fabielle Rodrigues Teran, Rua Guaporé 945, Edifício Cordis, 3º andar, no centro de Santa Rosa. O telefone é o 99122-0547, 99122-0547. Fabielle Rodrigues Teran, psicóloga, muito obrigado mesmo. E você fica à vontade aqui para falar o que você desejar agora, o espaço é seu. Tá bem, é importante primeiro agradecer, né, Silvio, por esse momento, mas também dizer dessa importância da gente ter essa atenção para o cuidado com a saúde mental, né, Silvio? Hoje se tem mais espaço para se falar sobre isso, que bom que temos esse espaço, né, para poder dizer o quanto é importante ter esse olhar de cuidado, né, tanto crianças, adolescentes, adultos, mas todos nós como ser humano, né, Silvio, desenvolver esse olhar que se tem que ter pelo cuidado com a saúde mental. Muito obrigado. Papo com Silvio Brasil volta a qualquer momento com mais um assunto de interesse coletivo. Aqui a gente nunca tem um assunto que seja de interesse apenas de alguns, e sim da coletividade, da família, da comunidade. Por isso que nós estamos com o podcast Papo com Silvio Brasil, que volta a qualquer momento com mais um assunto do seu interesse. Olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Fabielle Rodrigues Teran é psicóloga formada com ênfase clínica e social. Atende crianças, adolescentes e adultos. Supervisão clínica para psicólogos. Fabielle Rodrigues Teran. Atendimento na Rua Guaporé, 945, Edifício Cordis, 3º andar, sala 301, em Santa Rosa. Psicóloga clínica Fabielle Rodrigues Teran. Telefone
99122 0547.